Então, na Constituição de 88, essa dúvida, né, era uma dúvida se a Assembleia Constituinte ela consistia em um poder constituinte originário ou um poder de reforma. É uma ideia já superada, mas eu vou trazer isso para vocês, o porquê disso ter acontecido. Porque a Assembleia Constituinte ela foi convocada através de uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional, inclusive, de número 26 de 85. Então, se a Assembleia Constituinte foi convocada por uma emenda constitucional, se ficou a dúvida, ora, se foi por emenda, então é para reforma. Não. Por quê? Porque quem elegeu essa Assembleia Constituinte já tinha dimensão, né, já tinha a informação de que a Assembleia Constituinte, né, teria a possibilidade do exercício não só das suas funções meramente legislativas, mas que ela teria soberania, né, e também liberdade no que tange exatamente esta possibilidade de estabelecer um novo documento constitucional. Ora, então, se quem votou na Assembleia Constituinte já tinha dimensão de que ela seria livre e soberana, ou seja, não teria precedentes para um novo documento constitucional e também poderia agir de forma ilimitada, veja, de modo que isso fosse alterar significativamente a estrutura de Estado, não há dúvidas, portanto, de que a Assembleia Constituinte, que foi convocada lá em 85, ela sim pode ser considerada, e é considerada, um poder constituinte originário, certo? E é interessante porque a Assembleia Constituinte de 88, ela propiciou uma mudança, né, de modelo de Estado, que é uma mudança que a gente pode falar que é um parto sem dor, né, uma transição, né, amistosa, né, uma transição sem uma ruptura brusca, né, que a gente possa vir a falar. Isso aconteceu também, inclusive, né, na própria Espanha, né, com a morte até então do monarca Franco, né, que permitiu que houvesse uma mudança, né, de um Estado que era até então totalitário para uma democracia constitucional, certo? Vamos aqui ao estudo das espécies, né, de procedimento constituinte originário. Então, no primeiro momento, eu queria só relembrar a vocês que nós adotamos, né, a teoria jurispositivista, tá? Então, veja só, se a gente adotou a teoria jurispositivista, nós temos noção de que o poder constituinte originário é um poder de fato, que antecede o direito. Portanto, esse poder de fato é um poder que é formado por condições sociopolíticas, né? Assim, você gira em torno de um momento sociopolítico que, na verdade, vai dar exatamente um embasamento para a elaboração de uma primeira Constituição ou da Constituição e a inauguração de um novo Estado, certo? Então, a doutrina ela classifica, né, nas espécies o poder constituinte originário em dois momentos. O primeiro é exatamente quanto ao momento de manifestação e o segundo momento é quanto às dimensões do poder constituinte originário. No primeiro momento, que é o momento exatamente da manifestação, há uma subdivisão em poder constituinte originário fundacional
e poder constituinte originário pós-fundacional, tá? Veja só, por que se fala que o poder constituinte originário é fundacional ou histórico, como alguns também denominam? Porque este poder fundacional é exatamente, ele corresponde à primeira constituição de um Estado. Tanto que se fala que a primeira Constituição também é chamada de Constituição Histórica. E assim Hans Kelsen, fez alusão a esta Constituição Histórica, que é a primeira Constituição de um país, de uma nação, do nosso Brasil. A nossa Constituição Histórica, ou nossa Constituição que foi determinada pelo poder constituinte originário fundacional, é a nossa Constituição de 1824, a primeira Constituição do Estado brasileiro, tá? Agora, a pós-fundacional, tá? É aquela que acontece, né, mediante a ruptura de uma ordem anterior, né, com a substituição de um modelo de Estado e de texto constitucional. E esta pós-fundacional, e este modelo de poder constituinte originário pós-fundacional, ele pode acontecer por mais de uma forma, né? Porque ele pode acontecer tanto em razão de uma revolução, né? Que é exatamente a ideia de ter um golpe, né? De uma ruptura. E essa revolução ela pode se dar tanto através de um golpe de Estado, que é através de um governante, né? Daqueles que já estão exatamente no poder do Estado. Então, quando isso acontece, essa ruptura, desprezando a titularidade, acontece através do golpe, já existe alguém no poder, ou grupo, ou o presidente, ou o monarca, enfim. E existe também a ideia de insurreição. A insurreição, por sua vez, acontece quando essa ruptura ela é provocada, né, claro, de maneira abrupta, né, ela é provocada por um grupo externo, né, ou seja, por um grupo que não está no poder, né, e que, portanto, pretende instituir um novo modelo de Estado, uma nova Constituição, né, através dessa ruptura institucional da ordem vigente. E existe também um terceiro momento, que também é pós-fundacional, porém, que é através de uma transição, né? Ou seja, vai advir um novo modelo constitucional, um novo documento constitucional, se que para isso exatamente tenha que ter uma revolução, né? É o que a gente chama de transição constitucional, né? Que vai desencadear a elaboração de um novo documento institucional, sem que isso seja feito através de uma revolução. Pronto. Classificação, portanto, agora, né, com relação às dimensões do poder constituinte originário, nós também temos uma subdivisão, que é o poder constituinte originário pela perspectiva material e o poder constituinte originário pela perspectiva formal. Pela perspectiva material, né, o que você pode, na verdade, já asseverar é que ele antecede ao poder constituinte originário formal. Por quê? No poder constituinte originário material, o que há é uma delimitação de valores, né? Há uma delimitação da ideia de direito, daquilo que se concebe que deve estar presente no novo ordenamento. Então, é material por quê? Porque este conjunto de forças políticas sociais, que é exatamente representado, né, por diversas classes e que anseiam por uma mudança institucional, com uma nova ideia de direito, com um novo conteúdo, isto tudo representado por um novo documento constitucional,
Tudo isso, na verdade, tem a ver com o quê? Como eu falei, conteúdo, com ideia de direito, né? Então, é o poder constituinte originário que antecede ao quê? A formalização daquilo, a formalização da ideia, a formalização do conteúdo que deve estar presente neste novo documento constitucional. Então, já fazendo a transição, perceba que o poder constituinte originário formal, ele apenas exatamente formaliza a criação em si. Por quê? Porque o grupo constituinte vai formalizar as normas jurídicas. Ou seja, ele vai exatamente dar aquele respaldo jurídico, aquela formalidade, a ideia de direito que já foi deliberada, né? Aos valores que já foram deliberados, que devem nesse momento, que é o momento formal, estarem o quê? Presentes no documento constitucional. Então a ideia de direito precede a regra de direito. Já dizia Jorge Miranda, o grande constitucionalista. A ideia de direito precede a regra de direito. Então, quando a gente fala de ideia de direito, a gente fala do quê? Poder constituinte originário pela perspectiva material. Ideia de direito, valores que são ansiados, né? que devem estar presentes no documento. E regra de direito é o quê? É a formalização da ideia de direito, certo? E com isso eu concluo e passo exatamente para as características do poder originário, poder constituinte originário, beleza? Vamos lá. Vamos tratar das características do poder constituinte originário. Primeiro, fazendo uma observação de que nós adotamos a vertente positivista e, com isso, o poder constituinte originário é o quê? Um poder de fato, tá? Ele tem natureza política, certo? E isso serve de parâmetro para poder a gente até mesmo compreender essas características do poder constituinte originário. A primeira característica do poder constituinte originário é a de que ele é inicial, certo? O que quer dizer isso? Ele, na verdade, vai inaugurar juridicamente um novo Estado. Eu quero dizer que ele vai, então, iniciar exatamente um novo modelo constitucional. Isso quer dizer que ele está dissociado de qualquer ordem jurídica, tá? Ele, se você for observar, tem como fruto do seu trabalho a base do ordenamento jurídico. Então, se você também reparar, esse poder constituinte originário, ele causa uma ruptura com a ordem jurídica, né? Porém, ele não integra a ordem jurídica, né? Ele inaugura uma ordem jurídica e não integra a ordem jurídica. Ele é dissociado de base normativa, como eu tinha mencionado, né? Porque nós estamos seguindo a vertente positivista, né? Então ele é inicial, porque ele é o ponto de segmento, ele é o ponto de início, né? Desse modelo constitucional. Veja só, a segunda característica do poder constituinte originário é a de que ele é um poder ilimitado, tá? Por que ilimitado? Porque não há uma submissão a qualquer direito precedente. Ele não está adstrito a nenhum direito anterior. Ele tem ampla liberdade para se ter uma conformação com uma nova ordem. Ou seja, as regras anteriores, as leis anteriores não limitam a sua atividade, tá?
Veja só, já até com um pouco de consequência da característica de ser ilimitado, ele é incondicionado. Este incondicionado está associado a não ter que seguir um procedimento constituinte anterior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: suponhamos que na nossa Constituição de 88, hoje, você tenha um artigo que estabeleça, em caso de uma nova Constituição, o procedimento constituinte que deve ser observado pela Assembleia Constituinte é este. Não vale de nada isso aí. Por quê? Porque o poder constituinte originário, ele é incondicionado. Ele não está, digamos assim, vinculado a um procedimento que seja pré-fixado pela ordem anterior, tá? Então, esse trabalho, que é um trabalho de elaboração de um novo documento constitucional, é um trabalho que se realiza sem condições, sem vinculação, tá? Ele é autônomo também. Uma outra característica, quarta característica, é a de que o poder constituinte originário, ele também é autônomo, tá? Ele é autônomo em que sentido, né? Ele tem autonomia para dispor sobre o conteúdo e sobre a estrutura, tá? Então, veja só, e eu digo aqui, somente o poder constituinte originário, certo? Somente o poder constituinte originário vai dispor sobre o conteúdo e sobre a estrutura do modelo constitucional. É só ele que vai ditar como e quando isto vai se estabelecer. A quinta característica é uma característica que só deve ser considerada se você compreende que a leitura que se faz agora é pela perspectiva da vertente justnaturalista, tá? Então, o que quer dizer? Se é justnaturalista, eu quero dizer que existe o quê? Um poder de direito. Se existe um poder de direito, eu estou dizendo que há um momento constituinte que se encerra quando é exercido pelo poder de direito, pelo agente que faz. Então, nesse sentido, toda vez que você inaugura um novo estado jurídico, o que eu quero dizer é que ele é permanente, por quê? Porque o povo continua com aquela ideia que eu já mencionei aqui, que é a ideia de estado de latência, estado de hibernação, de que ele pode retomar a qualquer momento a ideia de se ter um momento constituinte, ou seja, aquela situação em que o povo vai poder exercer novamente um poder constituinte originário. Ora, esse estado de latência, ele está vinculado à ideia do justnaturalismo, que tem exatamente uma limitação ao direito natural. Queria só fazer uma pequena observação referente à teoria positivista, né? Porque a teoria positivista, nós sabemos que concebe que o poder constituinte originário é um poder de fato, portanto, ele não está restringido, ou vinculado, ou condicionado a qualquer direito. Mas, ainda que seja a teoria positivista, ela compreende que o poder constituinte originário, ele estaria a ser vinculado a algumas situações, né? Ele teria alguns limites. Primeiro, o limite geográfico, né? Porque há uma circunscrição territorial. O poder constituinte originário, ele só vai estabelecer uma nova ordem constitucional referente ao quê? A base do território daquela nação, daquele país. Então é um limite geográfico que se estabelece aqui. Um outro limite também que se estabelece gira em torno de circunstâncias sociais e políticas. Por quê? Porque se o poder constituinte originário tem como seu titular o povo,
aquilo que vai ser formalizado em um documento constitucional não pode estar exatamente e completamente dissociado dos valores culturais, religiosos desse povo, né? Da ideia que esse povo tem sobre política, porque senão você vai estar formando ou inaugurando um modelo de Estado que, na verdade, seria uma casa que não é exatamente a desejada pelo seu morador. Né? Então, existe esses limites circunstanciais. Né? A ideia de uma Constituição é que, de alguma maneira, ela represente aquilo que é a vontade do povo, seus valores. Tá? Então, ainda que seja pela perspectiva juspositivista, tá? Existe limitação. Essa limitação está longe de ser a limitação ao direito natural. Não estou dizendo isso. Mas que se observe, né, que o aspecto aí geográfico, né, que é só sobre aquele território, o aspecto social político, né, de modo que você venha a valorar exatamente, né, o que o povo deseja, certo? E por fim, queria falar aqui sobre algo interessante, que é o denominado efeito cliquet, né? Que é o seguinte, né? Uma nova ordem constitucional, ela deve preservar aquelas conquistas que já estavam presentes na Constituição que está sendo substituída. Isso, na verdade, tem tudo a ver com o princípio da vedação ao retrocesso. Quer dizer, né, que se uma Constituição já avançou a ponto de proteger direitos, garantias, tá? Uma nova Constituição ela pode até modificar o modelo, né? Mas ela não pode retroceder, né? Ela não pode, na verdade, retirar aquilo que já foi conquistado diante dessa evolução constitucional, desse movimento constitucional que acontece aí e é uma constante, tá? Então, até a próxima aí com relação aos poderes não constituintes, mas os poderes constituídos, né? Que é exatamente a ideia de reforma e alteração da Constituição. Até lá.